Olá, eu sou a professora Adriana Figueiredo, sou professora de língua portuguesa para concursos, tenho experiência de 20 anos nesse mercado de concurso público e venho preparando nesses anos todos alunos por todo o Brasil, em gramática, interpretação de textos e redação. E é com muito prazer que eu venho aqui hoje apresentar o nosso curso, o curso que eu e o Aprova Concursos preparamos para você que vai fazer o concurso do TRE da Bahia. Seja bem-vindo ao tão esperado curso, para um concurso também muito esperado por tantos candidatos em todo o Brasil. Então temos aí um tribunal federal, não é? E com prova já marcada, então provas ocorrerão no dia 20 de agosto. Daqui até lá, você consegue se preparar? Sim. Você terá uma preparação de alto nível? Sim. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o seu edital, sobre o conteúdo programático de língua portuguesa. A banca já está definida, é Sebrasp, né? CESP-UNB. E você vai entender como será essa prova de língua portuguesa, o que esperar desse concurso, como se preparar até lá e como preparamos esse curso para você com foco no seu edital. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o conteúdo programático de língua portuguesa. Temos um conteúdo programático que vai desde compreensão e interpretação de textos até emprego do sinal indicativo de crase. Todos os assuntos da gramática foram contemplados no seu edital. Então, só comentando aqui um pouquinho, item por item, para você entender como é que você vai ser cobrado nessa prova, que tipo de prova você terá neste dia. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Então, temos aqui aquelas questões de compreensão de textos em que o candidato precisa acessar o texto e localizar informações, são as questões de compreensão textual. E temos também, você vai ver, questões de interpretação de textos, são as chamadas questões de inferência, dedução. Nesse tipo de questão, você vai conhecer comigo as técnicas, você é convidado a deduzir a partir do que se leu. Então, são questões de compreensão e interpretação de textos que você terá no dia da prova. Além disso, reconhecimento de tipos e gêneros textuais são as questões de tipologia textual, em que a banca irá buscar do candidato se ele sabe diferenciar o texto descritivo do texto narrativo, dissertativo. Domínio de ortografia oficial. Nesse ponto do edital, a banca vai cobrar do candidato as regras de acentuação gráfica conforme o novo acordo ortográfico. Domínio de mecanismos de coesão textual. O que são os mecanismos de coesão textual? São os elementos de conexão no texto. São questões em que a banca pede, por exemplo, que você localize um determinado pronome em determinada linha do texto e pergunte que outro termo ele estaria retomando ali naquele texto. Coesão é conexão entre as informações. Isso você também vai estudar aqui com a gente. Elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. Este item está ligado ao anterior. São as questões de conjunções. Você vai estudar, aliás, esse é um dos assuntos mais importantes do seu edital. Você vai conhecer comigo as conjunções, as ideias que elas indicam na frase e vai estudar muito esse outro tópico de que acabei de falar, pronomes. Então, pronomes e conjunções são alguns dos assuntos mais importantes dessa prova. Emprego de tempos e modos verbais são as questões do Sebrasp em que a banca ela quer que você entenda por que determinados tempos verbais são empregados no texto. Por que o presente do indicativo foi empregado na linha tal? Por que o pretérito perfeito? Isso é o que chamamos de emprego dos tempos verbais. Para fazer essa prova, não basta saber conjugar verbo. Aliás, isso é o que a banca menos pede nas provas, conjugação verbal. O que ela vai pedir é emprego do tempo verbal, a diferença de uso dos tempos verbais. Você vai estudar isso comigo aqui também neste curso.
Domínio da estrutura morfossintática do período. Estrutura morfossintática, esse item do edital resume tudo o que você vai estudar no curso, que é morfologia e sintaxe. Quando o Sebrasp coloca isso no edital, na verdade o que a banca quer dizer é que um candidato, para se sair bem em língua portuguesa, ele não pode estudar os assuntos de maneira isolada, sabe? Estudar verbos, estudar pronomes, estudar análise sintática isoladamente, sem fazer a conexão entre os tópicos. Não é assim que cai na prova. O que cai é a correlação. Por exemplo, você vai aprender aqui comigo, você vai reconhecer um substantivo, substantivo é classe gramatical, e você vai aprender a identificar a função sintática dele. Então você dirá, por exemplo, que o substantivo, em uma determinada frase, é o objeto direto. Isso é estrutura morfossintática da frase. É a correlação entre classe gramatical e função sintática. É um verdadeiro patrimônio para esse tipo de prova que você vai encarar. Muito importante, você vai aprender isso comigo aqui também. Emprego das classes de palavras. Nesse item do edital, você vai aprender a reconhecer substantivo, adjetivo, advérbio. Relações de coordenação entre orações e termos da oração são as orações coordenadas, as conjunções coordenativas. Relações de subordinação entre orações são as relações de subordinação. O que seria isso? As orações subordinadas. Período composto. Esse é um assunto importante para essa prova. Classificação de orações. Lembra, você estudou isso lá no ensino médio. Orações coordenadas, orações subordinadas. Você vai estudar isso comigo de novo, só que você vai aprender isso de uma maneira lógica. Esses dois tópicos aí, eles costumam assustar muita gente, mas você vai ver que quando você, de fato, aprende, estuda isso de maneira lógica, é muito fácil. Emprego dos sinais de pontuação. Quando a banca diz sinais de pontuação, é porque você será cobrado em relação ao uso da vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, aspas, etc. Concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal são assuntos que vêm em todos os concursos, mas concordância verbal é mais importante do que a nominal, então você vai dar especial atenção a este item do edital, concordância verbal. Regência verbal e nominal. Regência também é assunto muito presente nas provas, só que regência verbal também é mais importante do que regência nominal. Então, em regência verbal, por exemplo, você vai estudar verbos que são importantes você conhecer e levar para a prova. Por exemplo, o verbo lembrar. O verbo lembrar, ele não pede preposição. Quem lembra, lembra um assunto. Já o verbo lembrar-se pede preposição. Quem se lembra de um assunto. Então, isso é regência, é o estudo da preposição, do complemento que o verbo pede ou não. E existem verbos que você tem que conhecer, que eu sei que são pedidos nas provas do Sebrasp. São esses verbos que você vai estudar aqui comigo também no curso. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos, um outro assunto muito importante para você que vai fazer essa prova. Próclise, mesóclise, ênclise, é o que chamamos de colocação pronominal. Isso vem muito nas provas do SESP. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Aliás, como estudar esse tópico, né? Esse tópico que assusta tanta gente, reescrita, o que seria isso? Você vai conhecer isso comigo por meio das questões da banca. É muito simples. O que é reescrita? A banca retira trechos do texto e pede que você marque, ou que você julgue a assertiva, né? Se a assertiva mantém o sentido e a correção daquele trecho do texto. Então, é você olhar para o trecho e verificar se está correto quanto ao ponto de vista gramatical, se mantém o sentido. Nesse modelo de questão aí, para você resolver esse tipo de questão, basta que você tenha estudado todos os itens da gramática comigo, porque nesse modelo de questão vale tudo. É nesse modelo de questão que a banca vai cobrar conhecimentos de concordância, regência, pontuação, assuntos que você vai estudar. Então, na verdade, esse item aqui ele não se estuda, ele é resultado de tudo que você já estudou, que você já terá estudado comigo. Significação das palavras são aquelas questões de sinônimos.
Substituição de palavras ou trechos do texto é mais ou menos isso que está aí antes em reescrita de frases. A banca, na verdade, está falando a mesma coisa duas vezes, ou seja, ela pega trechos e pede para você substituir por outros que estejam corretos e que mantenham o sentido. Você vai treinar isso comigo também. Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. A banca traz orações, frases com problemas e pede que você marque a alternativa que corrija, que reorganize essas orações, esses períodos. Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Por exemplo, a banca, ela traz uma questão em que ela pergunta se aquele trecho está escrito de maneira informal, coloquial, e aí você vai marcar a alternativa que traga maior formalidade, enfim. Tudo isso você vai ver, você vai conhecer aqui no curso. Como será o nosso curso? Nós vamos estudar todos os itens da teoria. Vamos começar por gramática, no final, interpretação. E ao final do curso, você terá aí questões da banca. Nós teremos aí 2 aulas de resolução de questões do CESP. Porque não basta você conhecer a teoria, né? Então não podemos ficar só na teoria. Precisamos treinar um pouquinho com questões da banca e é isso que nós vamos fazer ao final do curso. Nós vamos trabalhar com questões recentes do CESP, dando aplicabilidade a tudo que você estudou comigo no curso. Como você pode otimizar aí os seus estudos, não é? De que maneira você pode acompanhar o curso e até o dia da prova se preparar da melhor maneira possível? Você vai assistir às aulas, vai ter um material em PDF de acompanhamento, vai fazer todas as anotações. Eu dou muitas dicas ao longo das aulas, enfim, muitas dicas, muitas observações, muitos toques importantes, dependendo do assunto. E eu sempre digo, olha, anote isso daí. Então você vai ter o PDF ali ao seu lado. Você tem o sistema do Aprova Concursos, que é um banco com milhares de questões que você pode acessar. Então, isso é muito importante, você dar continuidade ao que eu ensinar aqui. Muito importante que você continue treinando aí. No final deste curso, eu vou treinar com questões de prova, mas você precisa treinar mais. Então, continue aí, aproveite o sistema do Aprova Concursos, que traz questões, você pode acessar sem pagar nada além, né? Então, isso é ótimo, você vai treinar com as questões do Aprova. Pronto, você tem um curso que vai cobrir todos os itens do seu edital. Conheça também a minha gramática, eu tenho uma gramática para concursos, que é a gramática, anote aí, gramática comentada com interpretação de textos. Lá você vai encontrar mais questões do CESP, do SEBRASP comentadas, a gramática é comentada, ela foi indicada inclusive pela revista Exame como uma leitura indispensável para os candidatos, para quem é concurseiro, porque você vai ver, ela tem toda a minha metodologia e com ela você pode continuar estudando aí com muitas dicas, com os meus comentários. Você está se preparando para um concurso de alto nível e você vai ter tudo aqui com a gente, o melhor curso que preparamos para você. Tudo bem? Com grande prazer que eu convido você para o nosso curso. Eu sou a professora Adriana Figueiredo, professora de língua portuguesa e junto com a Aprova Concursos, convido você. Vamos para cima do TRE Bahia. Um grande prazer estar aqui. Vejo você então no nosso curso. Até lá!